Você pode até não saber, mas o Holocausto começou bem antes da Segunda Guerra Mundial, no início da década de 30, quando o nazismo tomou conta da Alemanha e os judeus tiveram que fugir do país. Livros considerados proibidos, de autores judeus, russos e comunistas, eram empilhados e queimados. Em 1938, no episódio conhecido como A Noite dos Cristais, sinagogas, casas e negócios foram destruídos. Esta folha de couro da Torá, o Velho Testamento judeu, foi resgatada de um incêndio. Criado em 2011, o Museu do Holocausto tem 400 metros quadrados de histórias. A maior parte do acervo, que conta com fotografias, documentos e objetos, foi doada por sobreviventes e parentes. Hoje, vivem em Curitiba 11 sobreviventes do Holocausto. Em todo o mundo, o número varia entre 300 e 500 pessoas. Uma delas, talvez a mais conhecida, faleceu neste fim de semana nos Estados Unidos. Sobrevivente de Auschwitz e Prêmio Nobel da Paz de 1986, Elie Wiesel dedicou a vida à defesa dos direitos humanos. E nesta semana, o museu faz uma homenagem à memória de Wiesel, com uma visita guiada a partir da história dele. Desde os anos 50, ainda muito próximo de tudo que aconteceu, ele juntou forças para contar a história dele e entendeu, numa época muito distante da nossa, a necessidade de contá-las e educar as próximas gerações para que isso não aconteça novamente. Estas cortinas transparentes têm 25 mil nomes gravados de pessoas conhecidas como os justos entre as nações. Cada uma delas ajudou a salvar ao menos um judeu. Entre os justos estão 2 brasileiros, um deles paranaense. Aracy Guimarães Rosa, por exemplo, que trabalhava com diplomacia na cidade de Hamburgo, no consulado brasileiro, então ela conseguiu conceder documentos para que muitos judeus imigrassem aqui para o Brasil, viessem fugindo, né, da perseguição. Para atrair o público, formado principalmente por estudantes, os monitores são jovens e as salas multimídia. Nesta tela, é possível conhecer a história de 4 guetos, localizados no leste europeu. Eram bairros em que judeus eram confinados, escravizados e morriam de fome e doenças. A parte mais pesada do museu são estas fotos, que mostram que o extermínio não começou nas câmaras de gás, mas sim com fuzilamentos. Estima-se que 6 milhões de judeus morreram no Holocausto, sem contar os negros, os homossexuais, as testemunhas de Jeová, entre outros grupos. Quando a gente pensa no Holocausto, nos vem à mente aquela cena de pilhas enormes de calçados de pessoas que morreram nos campos de concentração. Só que isso você não vai ver aqui neste museu, porque este é um espaço que não é destinado a contar a história de milhões de pessoas, e sim milhões de histórias diferentes, de gente que sobreviveu aos horrores da intolerância. A partir do momento que a gente personifica, conta histórias de pessoas com nome, com sobrenome, com uma história, é possível criar essa empatia, transmitir lições de tolerância, de respeito e, principalmente, fazer com que os jovens que venham ao museu entendam que essas histórias fazem parte das histórias deles. Que a gente pode, assim como ela falou, tanto aprender como foi a guerra, como foi o Holocausto, como trazer para os dias de hoje, como a gente deve rever os nossos conceitos em relação às pessoas.